4 Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. Caso de sarampo em bebê provoca preocupação da saúde pública em Marília. Tráfico de drogas continua preocupante em Marília e na região. Tratamento do esgoto, obras da bacia do Barbosa caminhando para o final. Projeto que prevê limite de autoridade, provoca polêmica. Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, abre a Semana do Direito da Universidade de Marília. E o MAC estreia na nova fase do campeonato da 4ª Divisão, neste sábado, em Catanduva. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. Projeto aprovado na Câmara Federal provoca polêmica. Limite das autoridades. Confira a matéria. O projeto de lei de abuso de autoridade estava na Câmara há mais de 2 anos. Ontem, em apenas 5 horas, os deputados aprovaram a urgência e fizeram uma votação simbólica, em que não é possível identificar o voto de cada parlamentar. Por isso, o Partido Novo decidiu entrar com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para que a votação seja refeita e de forma nominal. Esperamos que a gente possa, em momento oportuno, refazer a votação desse projeto de lei por meio de verificação nominal. O texto prevê a punição de representantes dos 3 poderes, além do Ministério Público. As penas vão de 1 a 4 anos de prisão quando imagens de investigados forem divulgadas, forem obtidas provas de forma ilícita, for feita a condução coercitiva sem antes intimar a pessoa a comparecer ao juízo, for determinada a prisão de forma expressamente contrária à lei, deixar de conceder habeas corpus quando for cabível. As penas podem chegar a 2 anos quando o preso for obrigado a usar algemas mesmo sem resistir à prisão, o inquérito for aberto sem indícios de crimes e negar acesso ao inquérito ao investigado ou seu advogado. Como o projeto de lei de abuso de autoridade tinha sido aprovado anteriormente pelos senadores e os deputados não fizeram mudanças, o texto vai agora para a sanção presidencial. Jair Bolsonaro pode aprovar na íntegra, vetar tudo ou vetar apenas trechos. O texto final precisa ser publicado no Diário Oficial em até 15 dias úteis. O presidente da Câmara já disse que se Bolsonaro vetar alguns trechos, ele pode trabalhar para mantê-los. Eu não vi ninguém questionando o texto como um todo. Teve uma parte de problema na polícia, que é essa questão de algemar, e a questão do artigo 43 das prerrogativas dos advogados. É uma decisão que o presidente da República vai tomar, não acho que vai judicializar, porque quem tem poder precisa responder pelos seus atos. Tudo aquilo que possa, de alguma maneira, prejudicar ou dificultar o trabalho independente do juiz, a JUF vai defender o veto exatamente para quê? Porque o projeto não implica um retrocesso nessa agenda importante que é a agenda de combate à criminalidade. O presidente Bolsonaro diz que vai ouvir ministros, inclusive o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que estará nesta segunda-feira aqui em Marília para tomar a decisão de sanção ou veto. Estou recebendo aqui a informação. Promotores alertam que a lei do abuso esvazia até cerco ao PCC, o primeiro comando da capital. Policiais federais pedem vetos. Nosso convidado para comentar a questão, o jurista Luciano Braz da Silva. Doutor Luciano, boa noite. Boa noite, Henrique. Obrigado pelo convite. É um prazer novamente estar com você aqui. O assunto é polêmico. Sua análise. O assunto é polêmico e eu vejo assim com bons olhos parte dessa PEC. Evidentemente que deve-se colocar freio em algumas investigações, justamente porque a Constituição Federal ela fala da dignidade da pessoa humana e nós sabemos que a República Federativa do Brasil, a própria Constituição, que é a nossa lei maior,
preza pelo Estado democrático de direito. E no Estado democrático de direito, o que deve prevalecer sobre todos, seja poder, sobre autoridades, sobre os próprios poderes que constituem o Estado brasileiro, poder judiciário, poder legislativo, executivo, enfim, a lei que deve prevalecer sobre todos e tem como fundamento maior da República Federativa a dignidade da pessoa humana. Isso significa dizer que para que uma pessoa seja levada coercitivamente ou segregado o seu direito de ir e vir, enfim, primeiramente há que ter a devida diligência, a devida precaução, porque nós não podemos sair por aí denunciando um ou outro, e, enfim, porque isso vai trazer uma mácula não somente para a pessoa, mas para os seus familiares e aqueles que o conhecem. Por outro lado, também eu vejo com bons olhos, porque também não pode cercear o poder de polícia do Estado, né? Porque se a autoridade, seja a autoridade policial, seja um membro do Ministério Público, então até mesmo o magistrado, ele se vê, de certa forma, sob pressão ou coagido ali, isso, de certa forma, vai limitar a atuação dele. E isso vai beneficiar quem? Sobretudo aí nos crimes de corrupção que envolve o país, que é notícia não só nacional, mas internacional. Então, aquele que foi investido num cargo e ele se vê limitado a sua atuação por conta de um projeto de lei que, se aprovado, pode, de certa forma, cercear a atuação dele, nós vamos ficar aí nas mãos daqueles que sempre furtaram o nosso país, né, roubaram o nosso país, né. Então, assim, tem os dois lados da moeda que tem que ser olhado com bastante cautela, com bastante critério. Há que ter uma análise dos juristas, né, uma análise também, não somente do jurista, mas também daqueles que lidam com as ciências humanas, enfim, porque o assunto é muito sério. A votação foi simbólica e não nominal. Muita gente entendendo que não era hora de se debater uma questão polêmica como essa. Simbólica e não nominal. Sua análise. Normalmente se nós formos olhar nos últimos anos, né, algumas votações elas saíram na calada da noite. Parece que isso é moda no Brasil. Eu penso que assuntos de uma envergadura tamanha como essa tem que ter uma publicidade maior, tem que ter uma transparência maior, tem que naquilo que se diz respeito à democracia e uma participação efetiva da população, para que o cidadão brasileiro, de fato, ele se sinta um cidadão brasileiro, teria que ter uma participação dele nesses assuntos de extrema relevância. E não fazer como vem sendo feito já há anos, isso não é novidade no Brasil, que alguns projetos de lei, algumas emendas constitucionais, saem na calada da noite. Eu penso o seguinte, que como já assinalou o presidente da Câmara, que se o presidente da República ele vetar, o Congresso Nacional, o que eles podem fazer? Montar uma comissão mista e derrubar o voto o veto do presidente da República, e depois o presidente da Câmara ele publicar no Diário Oficial da União a aprovação da PEC. Ocorrendo essa hipótese, a última alternativa para aqueles, tanto da Ministério Público como o Conselho Nacional da Magistratura, aqueles que têm legitimidade para poder ingressar com uma DIN, aí pode entrar com uma ação e declarar parte do texto ou a integralidade da lei como inconstitucional. Seria a última hipótese, na possibilidade desta lei ser inconstitucional, tentar derrubar a sua aprovação, né? Eu penso por essa forma. Bem, o projeto foi enviado nesta sexta-feira pela Câmara Federal ao presidente Bolsonaro, que tem 15 dias para veto ou sanção. Ele já afirmou, vai ouvir ministros, autoridades, para depois tomar uma posição. Estou recebendo aqui a informação, uma nota técnica do Ministério da Justiça afirma que o projeto sobre abuso de autoridade poderá inviabilizar o trabalho da Polícia Federal e do Ministério Público. Promotores alertam que a lei do abuso esvazia até mesmo o cerco ao PCC, ou seja, ao crime organizado. Seu comentário.
Então, Zé Henrique, assim, também nós não podemos falar que a lei, por completo, ela é uma lei inconstitucional, que ela vai beneficiar mais A ou B. Né? Nós não podemos também fazer um discurso político. Né? Evidentemente que quando se usa algum pretexto, e no caso um pretexto político, como nos últimos 4, 5 anos aí, o que está à tona no noticiário brasileiro é a questão da Lava Jato, isso de certa forma eu vejo com certa cautela, porque de certa forma aqueles que usam esse argumento, eles tentam fazer um argumento apelativo, né, pelo viés político. Eu acredito o seguinte: se for discutir de forma séria, com juristas sérios, nós deveríamos analisar o texto tão somente pelo viés da Constituição e não falar que, se aprovado, vai, de certa forma, barrar a atuação, seja da PF, seja do Ministério Público, enfim, do TCU, enfim. Esse não seria o argumento, né? A gente teria que pontuar pelo viés de uma hermenêutica jurídica, de uma hermenêutica constitucional, quais são os pontos que esse projeto de lei ofende a Constituição e quais são os pontos que não ofende a Constituição. Quais serão os benefícios, quais serão os malefícios. E não usar um argumento, um pretexto político para isso. Me parece que eles estão aproveitando o contexto para tentar, de certa forma, comover a população e, mais uma vez, aí, o panelaço na rua e etc. Eu penso que, na maioria das vezes, esses discursos, aquelas pessoas que aderem a esses discursos, elas fazem um certo tipo de manifesto, mas elas estão fazendo um manifesto numérico ali. Mas elas não sabem o que elas estão de fato reivindicando, não sabem de fato o que está lidando. Né? Então, por isso que eu acho que a transparência também envolve uma responsabilidade jurídica também daqueles que estão lidando com essa matéria. Obrigado ao doutor Luciano Braz da Silva, nosso convidado, para comentar essa polêmica do projeto de abuso de autoridade. Passou na Câmara Federal, da forma simbólica, 15 dias agora para a sanção ou veto do presidente Bolsonaro. Ou então, um veto parcial. Vamos aguardar. Destaques do momento. Caixa Federal anuncia terça-feira novidades para financiamento imobiliário. Aumenta o número de trabalhadores da ativa com mais de 40 anos. Desigualdade de renda cresce a 17 trimestres. Empréstimo para a casa própria com recurso do Fundo de Garantia poderá ser corrigido pela inflação. E atenção, ProUni, financiamento estudantil, tem prorrogação de prazo. Vamos até Brasília, você confere a informação. Olha, foi a instabilidade nos portais por onde as inscrições são realizadas do programa Universidade para Todos, o ProUni, e do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, ocorrida entre os dias 5 e 7 de agosto. O Ministério da Educação decidiu então prorrogar os prazos para não prejudicar a prestação de serviços à população. Agora, os estudantes não matriculados nas instituições de educação superior que querem concorrer a uma das bolsas remanescentes do ProUni terão até a próxima segunda-feira, dia 19 de agosto, para se inscrever. O prazo anterior era até a próxima sexta, dia 16, e para quem já está matriculado, a data final não mudou, continua a ser dia 30 de setembro. Agora, atenção, no caso do FIES, o prazo termina amanhã. O processo é feito pelo sistema informatizado, o SIS-FIES. O sistema Presença, utilizado para o pagamento do benefício do Bolsa Família, também passou por instabilidade, mas a pasta não identificou a necessidade de prorrogar o prazo. A data limite para o envio das informações continua a ser dia 23 de agosto. Na semana passada, o MEC acionou a Polícia Federal para investigar indícios de sabotagem aos portais. O importante é que todo mundo vai ter a chance de se inscrever. Fique atento então com relação ao prazo. Futebol, Campeonato Brasileiro, rodada deste final de semana, deste sábado, 5 da tarde, Corinthians, Botafogo e Fortaleza Internacional. Às 7 da noite, o jogo será em Brasília, no Mané Garrincha, o clássico carioca, Vasco e Flamengo. E ainda Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. 9 da noite tem Grêmio e Palmeiras em Porto Alegre. Domingo,
Às 11 da manhã, Cruzeiro e Santos. 16 horas, Bahia, Goiás, São Paulo e Ceará. E destaque também para Fluminense e CSA. E teremos às 7 da noite, Chapecoense e Avaí. E na 4ª divisão do futebol paulista, estreia do Marília na nova fase neste sábado, 3 da tarde, em Catanduva, contra a equipe do Catanduva. No grupo do Marília, Francana e Tupã também fazendo parte, e é claro que a expectativa é para uma estreia com resultado positivo na tarde deste sábado em Catanduva. Daqui a pouco, ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, abre segunda-feira a Semana do Direito da Universidade de Marília. Expectativa também com relação ao enfrentamento do sarampo, depois do 3º caso confirmado em Marília, dessa vez uma criança de apenas 2 anos. Já, já.